Oi, gente. Hoje vamos trabalhar com a resolução de equações de segundo grau com uma incógnita. E aí, pessoal, eu trago aqui as equações, incompletas, certo? A gente vai resolver as equações incompletas do modo, aqui no caso, ax ao quadrado mais bx igual a zero, certo? E logo mais as do outro tipo, que no caso aqui eu tenho o B, tá faltando o C, não é isso? E na outra vai ser o inverso, ok? Para a gente começar a resolver essa equação aqui, gente, a primeira coisa, não sei se vocês observaram aqui, mas depois da igualdade não tem o zero, Então eu vou ter que, ou seja, essa equação aqui ela não está na forma reduzida, vou ter que reduzir primeiro. Então o que eu vou fazer? X ao quadrado, O 3x aqui ele está positivo, vai passar negativo para antes da igualdade, menos 3x igual a zero. Agora eu tenho uma equação do segundo grau reduzida, certo? Agora o que eu vou fazer para resolver essa daqui? Pessoal, essas equações aqui incompletas têm uma forma bem mais simples de resolver elas sem precisar utilizar uma fórmula que logo mais vocês vão conhecer, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, qual o fator comum entre esses dois números? O x, Então, o que eu vou fazer? Vou escrever esse x do mesmo jeito dos monômios, pessoal, Vou escrever aqui o fator comum, vou isolar ele, certo? Colocar em evidência. E aí você tem agora x ao quadrado dividido por x. X menos, repete aqui o sinal, 3x dividido por x, 3, igual a zero, ok? Nesse tipo de equação aqui, pessoal, sempre um dos valores das raízes, qualquer equação do segundo grau, você vai encontrar duas raízes como resultado, certo? Então, aqui, nesse tipo aqui, ax ao quadrado mais bx igual a zero, sempre um dos valores vai ser igual a zero. Então, automaticamente, você já fez isso daqui, já coloca aqui que um dos valores é igual a zero. Ok? E o outro valor, como eu falei, vai ser dois valores. Você vai resolver essa simples equação do primeiro grau aqui. Vai ficar assim, ó. X menos 3 igual a zero. X vai isolar antes da igualdade, igual a 3. Tá negativo aqui antes da igualdade, você vai levar para depois da igualdade com sinal invertido. Então, aqui é um dos valores e aqui é o outro valor. Ok? Reverencia esse zero aqui. Ele foi para onde? Gente, se você repetir esse zero aqui, ele não vai alterar o resultado. Ele não vai basicamente servir para nada. Viu? Então, a resposta final fica 0,3, Aqui, o primeiro valor da raiz e aqui o segundo valor, da raiz da equação, certo? Temos aqui agora, gente, mais um exemplo. A gente vai utilizar a mesma lógica para resolver, certo? Então, vamos lá. Temos aqui. Qual o fator comum entre esses dois números, Fator comum aqui é x também. Isolo ele, Deixo ele em evidência. E aí eu começo a resolver. X ao quadrado dividido por x, sobra x, mais, repito o sinal aqui, ó, 4x dividido por x dá igual a 4. Repete o 4. Igual, que você fecha o parêntese, igual a zero. Agora, o que você vai fazer? Você já sabe que um dos valores é igual a zero. Então, x igual a zero. E o outro valor, você vai resolver essa equaçãozinha que tem aqui dentro do parêntese, certo? Vai ficar x mais 4 igual a zero, Então, x vai ser igual a menos 4.
né? O 4 está positivo, passa para depois da igualdade, negativo. Ou seja, os valores aqui você tem o quê? 0 e menos 4. Certo? Mais um exemplo aqui, eu trago um, fiz questão de trazer um que ele não está já na forma reduzida, a gente vai ter que reduzir. Então vamos lá, vai ficar assim, x ao quadrado, agora você vai multiplicar, certo? O número que está fora aqui, o 3x, vai multiplicar por x e por menos 12. Então você tem 3x vezes x, né? Mais 3x ao quadrado. Mais 3x, né? Aqui você já faz o jogo de sinais, vai ficar negativo, né? Mais vezes menos. E aí 3 vezes 12 igual a 36x, né? O x você vai repetir. E aí, pessoal, igual a zero. Ok? O que você vai fazer agora? Agora você vai juntar os semelhantes. No caso aqui, ó, vai ficar 4x ao quadrado menos 36x igual a zero. Agora que você reduziu, aí é que você vai descobrir agora os valores, né? Aí das raízes. Então você tem aqui. Gente, uma dica. Se você tiver uma equação que os números são razoavelmente grandes, como por exemplo 4 e menos 36, você pode, por exemplo, simplificar essa equação. Certo? Vamos simplificar aqui por 4. Então, 4x ao quadrado dividido por 4, dá só x ao quadrado, menos 36x dividido por 4, sobra somente 9x igual a zero. Né? Fica bem melhor a gente trabalhar com números menores, né? Mas se eu resolvesse dessa outra forma aqui, do mesmo jeito que a gente vinha resolvendo lá os dois primeiros exemplos, dá certo? Dá, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Fator comum quem é? X. Coloque em evidência. X ao quadrado dividido por x. X. Menos 9x dividido por x. Sobra 9. Igual a zero. Aí aqui automaticamente você já sabe que um dos valores é o quê? X vai ser zero. Uma das raízes. Certo? E a segunda você vai resolver aqui dentro do parêntese. Então, você tem x menos 9 igual a zero. X vai ser igual a 9. Né? Tá negativo, passou, fica positivo. Então, como organização aqui, a resposta ficaria o quê? 0 e 9 nas raízes, ok? Agora, pessoal, eu trago mais alguns exemplos, só que não é mais daquela outra forma. Eu já trago já da forma ax ao quadrado mais c. Aqui eu trago o termo independente, né, que não tem contato com nenhuma letra, né, com nenhuma incógnita, igual a zero. Primeiro exemplo aqui. Resolve do mesmo jeito das outras, né, dos primeiros exemplos? Não. Certo? Aqui você tem que você observa que você tem um quadrado perfeito e aqui você tem outro quadrado perfeito. Né? X ao quadrado é um quadrado perfeito e 25 é um quadrado perfeito. Você vai fazer as raízes quadradas desses números. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 25, igual a 5. Agora, gente, vocês vão escrever aí um parêntese, né? E depois outro parêntese. Para quê? Você não obteve x e 5 aqui? Dentro de um parêntese você vai escrever dessa forma, com o sinal positivo, e dentro do outro parêntese você vai ensinar a escrever com o sinal negativo. Ok? Um positivo e um negativo. Sempre. Quando for dessa forma aqui. Ok? O que você vai fazer agora? Agora você vai resolver individualmente essas duas equações aqui. Ó. Lembra que lá nos primeiros exemplos a gente resolve uma equação do primeiro grau, né? Que fica dentro do parêntese. Aqui você resolve as duas. Então vai ficar assim. Ó. Vai ficar x mais 5 igual a zero. E a outra, eu vou até dividir aqui.
Vai ficar x menos 5 igual a zero. Você só resolve, certo? Resolve. X vai ser igual a menos 5, ele está positivo, passa negativo. X vai ser igual a 5. Está negativo, passou positivo. Esse zero aqui ele não vai alterar nada. Então, como resposta, você tem aí menos 5 e 5. Sempre um positivo e outro negativo, ou vice-versa. No outro exemplo aqui, da mesma forma. Então, raiz quadrada de 9x ao quadrado igual a 3x. Raiz quadrada de 36 igual a 6. Escreve um positivo e um negativo. Então, vai ficar o quê? 3x mais 6 e 3x menos 6. Certo? Agora você resolve as duas. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 3x mais 6 igual a 0. E a outra vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Resolve individualmente. Ok? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vai pegar até um espaço aqui. Vou riscar aqui e vou levar lá para frente. Temos aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3x igual a menos 6. Por quê? Porque aqui o x está acompanhado por um número maior que 1, né? Por 3, por exemplo. Então, você vai ter que fazer uma divisão. Lembra lá do assunto equação do primeiro grau, né? Quando chega aqui, você isola o x e o número que está multiplicando passa para dividir o número que está depois da igualdade. Então, vai acontecer isso. Dividido por 3. Certo? Aqui é melhor você deixar organizado para não se confundir depois. Então, fica assim, ó, x vai ser igual a menos 6 dividido por 3. X vai ser igual a menos 2. Primeira raiz. Certo? Aí na segunda, deixa eu ver se dá como fazer aqui. Na segunda raiz, é exatamente com outro número, né? Com outro valor que é negativo, que é esse daqui, ó. 3x menos 6 igual a 0. Vai fazer do mesmo jeito. 3x igual a 6. Aqui vai ficar positivo, porque ele está negativo, né? Passa para depois da igualdade. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 2. Um positivo e outro negativo. Aí você já pode até organizar, né? Aqui, ó. Como valor desse segundo exemplo aí. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 e 2. Observaram que sempre fica um positivo e outro negativo? Aí já vai ficando uma dica aí, viu? Nesse outro aqui, eu já vou fazer mais rápido, pessoal. Olha só, eu poderia simplesmente escrever a raiz aqui, ó, com a raiz quadrada de x ao quadrado. X. Com a raiz quadrada de 100. 10. Aí os dois números que eu vou utilizar é esse daí, ó. Certo? Não é bem mais simples, né? Mais rápido. Aí, um positivo e outro negativo. Então, vai ficar x mais 10, x menos 10. E aí, o que você vai fazer agora? Resolve. Vai ficar x mais 10 igual a 0. X menos 10 igual a 0. Resolve. X vai ser igual a menos 10. X vai ser igual a 10. Então, as duas raízes aqui você já sabe, ó. Menos 10 e 10. Certo, gente? Então, essa parte aqui é das equações, né? Do tipo incompleta, né? É exatamente essa. Anote aí no seu caderno. Deixa seu comentário. E até a próxima.